Olá, meus amigos. Vamos para a nossa 16ª aula do curso Aprendiz do Evangelho, parte 2, que fala das epístolas do Novo Testamento. A parte A, a introdução, nos diz aqui no nosso livrinho que o Novo Testamento é composto por 4 evangelhos, pelo livro profético do Apocalipse e pelo conjunto das epístolas. As epístolas são cartas que foram escritas por alguns dos apóstolos e seguidores de Jesus, destinadas aos cristãos. São 21 cartas ao total, 14 de Paulo, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas e 1 de Tiago. Das 14 cartas de Paulo, 10 foram dirigidas às comunidades específicas por ele fundadas, 3 epístolas chamadas pastorais, que foram escritas a Timóteo, 2, e a Tito, mais uma, e ainda uma carta pessoal, assim chamada, endereçada a Filemon, que nós vamos ver mais para frente essa carta. E muitas cartas que circulavam pela cristandade e eram atribuídas aos apóstolos foram catalogadas como apócrifas, ou seja, não consideradas autênticas pelos concílios da igreja cristã, da igreja católica. Exemplos: carta de Paulo aos Laodicenses, correspondência de Paulo e Sêneca e a epístola de Barnabé e a carta de Pedro a Tiago. Nós sabemos também que, além dessas cartas, chamadas apócrifas, tínhamos também outros evangelhos. Temos os famosos escritos do Mar Morto, que foram encontrados na década de 40, que não foram aceitos por esses tais concílios da igreja. Entre eles nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena e entre outros. Então, por isso nós temos só os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Falando então hoje das cartas de Paulo especificamente. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele tinha uma solicitude por todos os núcleos cristãos. Ou seja, o grande apóstolo dos gentios, o trabalhador incansável, divulgador da doutrina cristã, Paulo, ele fundava as suas comunidades e, mesmo estando longe, ele nunca estava ausente. E ele se fazia presente através dessas cartas. Foram as epístolas de Paulo. Interrompendo um pouco aqui a sequência do nosso livro, eu vou trazer um trechinho para vocês do livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, do nosso companheiro Antônio César Perry de Carvalho, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e tem dezenas de obras aí publicadas. Quando a gente fala de analisar as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, o porquê disso? Ele justifica assim, na sua introdução. O mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, desenvolveu quase 1.400 capítulos, realizando interpretações sobre versículos do Novo Testamento, distribuídos em diversos livros e publicados por várias editoras. Sem dúvida, é o principal exegeta da Boa Nova no âmbito da literatura espírita. E o curioso é que mais de 1/3 desse total de mensagens é referente às epístolas de Paulo. Então, se realmente formos analisar um exemplo, a coleção Fonte Viva, cada capítulo, cada lição é retirada de uma parte do Novo Testamento. E 1/3 desse trabalho é referente a alguma epístola de Paulo. Na obra Paulo e Estevão, Emmanuel, mais uma vez, nos relata, lá no capítulo 7, na segunda parte, como Paulo começou a escrever. Ele estava muito preocupado de manter unidas aquelas comunidades cristãs nascentes. Ele tinha lá fundado as comunidades, deixado seus auxiliares tomando conta dessas igrejas, vamos chamar assim, e de longe ele ficava muito preocupado, porque haviam crises, haviam conflitos, e precisava atender a todos.
Então, ele, através da oração, ele obteve a inspiração necessária, vinda de ninguém menos que o próprio Jesus. Então, e ele disse: não te atormentes, né, com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação de vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Ou seja, além de Jesus dar essa ideia, essa dica para ele, escreve, né, para chegar até eles, ainda colocou Estevão, né, à disposição, que o acompanharia até o final desse trabalho. Olha que coisa bonita, né, gente? Então, aqui o Antônio César ainda nos traz dados muito importantes. As epístolas de Paulo foram escritas na seguinte ordem cronológica, nos anos iniciais da era cristã. Vou relatar aqui para vocês. Ou seja, nos anos depois de Cristo, né, DC. As primeiras foram as epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda, entre os anos 51 e 52. Depois, a primeira e segunda epístolas aos Coríntios, 52, 55 e 55, 56. Tivemos ainda a epístola aos Gálatas, isso aqui também por ordem, segundo algumas ordens de importância, né? Epístola aos Gálatas, final de 48, ou entre 54 e 57. Isso varia segundo alguns autores, né? Primeira e segunda epístolas a Timóteo, ano de 56, ou entre 65 e 68. Essa fase de 65 a 68 já é no final da vida de Paulo, na época da sua segunda prisão em Roma. Temos a epístola a Tito, no ano 56 ou antes de 65. Vejamos aqui, não temos datas precisas. Imagina, estamos falando lá de mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Então, epístola aos Romanos, né, 55 a 57. Detalhe, essa epístola aos Romanos foi escrita bem antes da sua prisão em Roma. Epístola aos Colossenses, 61 a 62. A epístola a Filemon, ou carta a Filemon, 58 a 62. E a epístola aos Efésios, entre 61 e 62. Depois tivemos a epístola aos Filipenses, 62 a 63. E por final, a epístola aos Hebreus, 62 a 64. Essa dirigida especificamente aos judeus da cidade de Jerusalém. A primeira epístola foi a dirigida aos Tessalonicenses, né? Voltando aqui no nosso livrinho, prossegue Emmanuel. Começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Embora destinadas às igrejas específicas, seu conteúdo dirige-se aos cristãos de todo o tempo. As epístolas não constituem tratados teológicos. Na realidade, são escritos que respondem a situações concretas, frutos das solicitações ou necessidades das igrejas. No entanto, ao lado das respostas às situações específicas, em todas Paulo abordava os seguintes temas fundamentais: a imortalidade da alma, comprovada pela ressurreição de Jesus, a lei do amor, revelada pelo Mestre como caminho para Deus, e a necessidade de renovação interior como condição essencial para seguir os passos de Jesus. Realmente, se nós analisarmos, através da leitura, cada epístola de Paulo, a gente vai ter a noção de que parece que foram escritas para agora, para os tempos atuais. Cada uma dessas cartas tem um teor tão rico, né? Tão, como que eu vou dizer,
de uma inteligência suprema, de uma visão de mundo e de sociedade que parece que se encaixa em cada uma das épocas da humanidade, não somente lá nos anos 50, 60 depois de Cristo. São perfeitamente atuais. Claro, alguns conceitos adaptados àquela época, mas com um pouquinho de boa vontade nós conseguimos traduzi-los em nossas mentes e exemplificá-los nos tempos de hoje, com toda certeza. Aqui, segundo o nosso livro, né, do curso, do conjunto das 14 epístolas, 9 serão abordadas com mais profundidade, em função da abrangência do programa. Quanto às demais, faremos a seguir uma breve apresentação. Então, nessa aulinha de hoje, eu vou falar só dessas, da breve apresentação, e depois, nas aulas seguintes, teremos as 9 que serão abordadas mais profundamente. Aqui eu vou deixar a minha opinião pessoal, né? Quem tem o prazer e o hábito de estudar as cartas de Paulo, vou ter que discordar um pouquinho do nosso livro. Essas de breve apresentação são tão profundas quanto as outras. Eu vou fazer uns comentários aqui no decorrer do nosso estudo de hoje, e vocês vão entender por quê. Bom, a epístola aos Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses, isso enquanto ele estava na cidade de Corinto, por volta de 51 depois de Cristo. Como eu disse aqui no relatório do Antônio César, as epístolas de 51 a 52, estão dizendo aqui com o nosso livro também no curso. Elas foram as primeiras epístolas escritas por Paulo e provavelmente os documentos cristãos mais antigos até que os evangelhos, porque os evangelhos foram compilados depois das epístolas, né? E Paulo, desde que ele começou a trabalhar a serviço de Jesus, ele deixou vários documentos de uma riqueza assim inestimável. Quando digo riqueza, riqueza de conhecimento, riqueza de exemplo, riqueza de amor, né? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo deram os primeiros passos para instituir uma comunidade cristã em Tessalônica. Tessalônica era, na época, a cidade mais populosa da Macedônia, isso até o século III depois de Cristo, né? O tema central das 2 cartas decorre de questões levantadas pela comunidade, a dos Tessalonicenses, sobre a segunda vinda do Cristo, né, e o consequente dia do juízo final. Ainda existia nessas comunidades nascentes uma certa tradição judaica, vamos dizer assim. Mesmo sendo cristãos, ainda tinham um pezinho lá na tradição judaica. E eles levantavam essas questões. A segunda vinda do Cristo era uma coisa esperada por eles, né? Como ainda por algumas seitas religiosas ainda há essa espera, só que eles esperam de uma forma talvez um pouco equivocada, como Cristo vindo em carne e osso. E nós sabemos que Cristo veio várias vezes em sua forma espiritual, né? Já naquela época. E o consequente dia do juízo final. Eles tinham muito medo do chamado fim do mundo, né? E que teria o juízo final, que é um contrassenso, né, em relação ao que a gente aprende da doutrina espírita. Não é o juízo final. Nós somos julgados conforme nossos atos a cada passagem daqui da terra para o plano espiritual, né? E assim sucessivamente. Então, cada vez que a gente desencarna, a gente tem o nosso juízo final particular, né? E segundo nossas obras, nós somos julgados e temos o merecimento do retorno, né? Ou até para uma ida para um mundo inferior, vamos dizer assim. O nosso livro ressalta aqui que ambas as cartas, o conteúdo da resposta de Paulo está em conformidade com o sermão profético proferido por Jesus, que a gente pode conferi lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nessas epístolas, Paulo enaltece a fé que havia entre eles,
e procura encorajá-los a perseverarem, apesar das tribulações. Exorta-os, mais uma vez e cada vez mais, à prática do bem e à busca do progresso espiritual. Na primeira carta, né, o destino daqueles que tinham morrido antes da esperada volta de Jesus era uma grande preocupação para aquela comunidade de Tessalônica. E Paulo tenta, nessa primeira carta, orientá-los e tentar dissipar essa inquietação. Ele reafirma, primeiro, que a ressurreição dos mortos realmente existia, era uma realidade, né? E, por ocasião da segunda vinda de Jesus, tanto os que morreram após renovarem a mensagem do Cristo, ou seja, aqueles que se converteram, como todos os que estavam vivos e praticando seus ensinamentos, todos, sem exceção, se encontrariam com o Mestre. E ele diz assim na carta: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo diz ainda que não sabendo quando se dará a vinda de Jesus, né? Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Nós, pelo contrário, somos o dia. Sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, da caridade e do capacete da esperança da salvação. Esse termo, capacete da esperança da salvação, é como os soldados que usavam o capacete, o elmo, né? Então, Paulo puxou para si esse termo, ressaltando aqui o capacete da esperança da salvação. Ele se colocava como um verdadeiro soldado do Cristo, assim, com perseverança, com uma fé inabalável, né? Movido pela caridade ao extremo, né? E sempre, sempre com esperança da salvação. E é isso que ele passava, né, na carta aos Tessalonicenses, para aquela comunidade que estava em dúvida, né, do que ia acontecer. Apesar de Paulo tê-los já ensinado anteriormente, as palavras parece que tinham ficado lá atrás, eles não tinham ainda absorvido por completo, então ele precisava reforçar. De acordo com o que Jesus tinha dito para ele, naquela inspiração que a gente pode conferir lá no livro Paulo e Estevão. Então, escreve, né? Seja uma forma de estar com eles e manter viva a chama da fé, sempre. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses. Mesmo após a entrega da primeira epístola, ainda tinha uma certa ansiedade quanto à data que Jesus viria, que se acreditavam assim, ser iminente. E esse é o tema central da segunda epístola. Diz aí: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito. Não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta, que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então, importante aqui, né, segundo o nosso livro também, é destacar a recomendação de Paulo quanto à necessidade de analisar o conteúdo das comunicações espirituais à luz dos ensinamentos que ele ministrava. Concordes, né, com as revelações de Jesus e de rejeitar as comunicações espirituais cujo teor se apresentasse divergente desses ensinamentos. Para vocês entenderem um pouco, todas as comunidades que Paulo fundava sempre tinha alguém ou algum grupo que estava disposto a atrapalhar o andamento, atrapalhar a evolução daquela comunidade. E eram esses que, se vestindo de ovelhas, eram verdadeiros lobos, né, prontos a destruir aquele rebanho. Então, eram falsos profetas, falsos pregadores, que disseminavam conteúdo errôneo dentro das comunidades. Hoje a gente pode comparar isso com as chamadas fake news. Vamos dizer que eles tentavam fazer um bom trabalho, os líderes da comunidade, chefiados por Paulo, e tinham aqueles que disseminavam as fake news. E todos iam atrás dessas fake news,
da época e iam pelo caminho errado. Não tinham o discernimento, como hoje muita gente não tem o discernimento de ver o que é fake news e o que é verdade, né? Naquela época já acontecia. Vejam bem como é importante estudar a história, né? A história só se repete. Não diz que as cartas de Paulo eram atuais? Daí, o livro ainda diz aqui: Paulo afirma que a vinda de Jesus será precedida de muitos sinais. Ocorrerá o esfriamento da fé. Então o homem tornar-se-á ímpio, ou seja, descrente e impiedoso. E todos que se deixarem seduzir pelo ímpio e praticarem a injustiça serão condenados. Ele alertava a relação da vigilância em relação àqueles que, mesmo produzindo prodígios, eram na verdade falsos profetas, que eu acabei de dizer para vocês. E importante ressaltar aqui, mais uma vez, né, que a linguagem utilizada para descrever a segunda vinda do Cristo e o juízo final é simbólica. Daí o imperativo de tirar o véu da letra para interpretar segundo o Espírito que vivifica, ou seja, buscando a essência espiritual. Já falamos isso no nosso curso várias vezes. E é bom repetir. Se nós formos pegar a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, e interpretar ao pé da letra, nós vamos simplesmente nos assemelhar a essas seitas quase fanáticas, né, que enxergam um Deus temeroso, possessivo, cruel, que só castiga, só maltrata, né, que não tem amor. E não é nada disso, por favor. A gente tem que saber interpretar, ter uma coisinha chamada bom senso. Ler as Escrituras, ler as parábolas, ler as cartas de Paulo, os relatos dos evangelistas, mas tirar o véu da letra e ler de fato com os olhos do Espírito, com os nossos olhos espirituais, entendendo não apenas com os olhos da carne, mas sim com nossas mentes de forma profunda, com nossos corações e com nossa alma. Como disse o Rustem, né? Vou citar um pouquinho dele, é a letra que mata e o espírito que vivifica. Cabe a nós a interpretar, usar o bom senso, o livre-arbítrio e o discernimento de saber o que vem de fato de Jesus e o que é manipulado pelos homens que, se vestindo de ovelhas, são na verdade lobos, os falsos profetas, etc. O segundo advento de Cristo e a segunda vinda, né, o advento, a vinda de Cristo e o juízo final, temas interligados, foram objeto de análise de Kardec no livro A Gênese, no capítulo 27, no item 45. Está escrito lá: Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e recompensar a cada um segundo suas obras quando os tempos se completarem. E ainda no item 67 ele afirma: a qualificação de juízo final não é exata, já que os espíritos passam por semelhante tribunal a cada renovação dos mundos que habitam, até que tenham atingido certo grau de perfeição. Não existe, portanto, para falar propriamente, juízo final, mas existem juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, em consequência das quais se operam grandes emigrações ou imigrações de espíritos. Então, eu acabei de falar para vocês. O juízo final existe a cada passagem nossa, ou a cada renovação dos mundos, ou dependendo do grau de perfeição que nós atingimos. Está aqui. Agora vamos falar um pouquinho da Epístola aos Gálatas. Essa Epístola aos Gálatas, o nosso companheiro Antônio César Perry de Carvalho intitula no capítulo 8 do seu livro Epístola aos Gálatas, a abrangência das marcas do Cristo. Já vamos falar sobre isso. Aqui no nosso livro, depois que Paulo fundou as igrejas da Galácia,
que é uma região também hoje situada ali na Turquia, próximo da Macedônia, os chamados judaizantes começaram a pregar um evangelho diferente dos ensinamentos de Jesus, semeando confusão e divisão nas comunidades. Olha, de novo as fake news da época. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo, né, que preconizavam a necessidade de submeter os gentios, que eram os povos fora da comunidade judaica, né, à circuncisão e à observância da lei mosaica. Ou seja, se quer ser cristão, tem que ser circuncidado. Ué, mas isso aí é judeu. E ele sim, mas precisa. E tem que observar a lei mosaica. Jesus tinha dito já, eu não vim destruir a lei. Ele só veio melhorar a lei mosaica. Ele não veio contra Moisés. Ele veio apenas aperfeiçoar. Ele veio colocar um ingrediente que talvez faltasse um pouquinho naquelas leis, que era o amor, né? Em função disso, Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas. É uma carta de repreensão, pois parte dos Gálatas estavam sendo desleais ao evangelho ministrado por eles. Estavam sendo contaminados por aqueles judaizantes, né? E querendo colocar tradições, né, de volta naquela doutrina cristã, naquela igreja nascente. Uma exemplificação aí, rápida. Imagine se nós, nos centros espíritas, ao invés de ter lá um palestrante lendo um capítulo de algum dos livros da coleção Fonte Viva, tivesse um ritual, né, chamados ritos exteriores, né, com uma coisa programada onde ele só lesse sem sua interpretação puramente intuída pelo mais alto, onde fôssemos obrigados a seguir normas em prol da tradição, vamos chamar assim, seria bem diferente do que nós temos hoje. Nós perderíamos a capacidade de raciocínio, né? Perderíamos o dom da fé raciocinada, vamos chamar assim. Teríamos que aceitar dogmas. Os dogmas são nada mais do que aceita, não discute, porque é isso, acabou. Ou seja, então você não tem o direito de pensar, de questionar, de tirar sua dúvida, de saber mais e mais e mais, né? Então, nessa carta, o Paulo ainda reafirma sua autoridade apostólica e esclarece os pontos fundamentais do Evangelho e solicita a eles que retomem seus ensinamentos. Aqui segundo o Antônio César Perry de Carvalho, a Epístola aos Gálatas é considerada como a carta magna da fé cristã, ou seja, a declaração da independência cristã. O apóstolo registra sua fidelidade aos ensinos originais do Mestre e é muito claro, não aceitando interpolações ou ajustes às tradições judaicas. Ele diz aqui, numa parte da epístola: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça. Então, tem aqui no comentário do próprio Emmanuel: em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto,
saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Né? Nessa epístola, ainda tem um importante depoimento de Paulo sobre suas visitas à Casa do Caminho e sua reiteração do compromisso com a ampla divulgação do Evangelho à gentilidade, sem nenhuma exigência de pré-requisitos para com seu público, como ele definiu na sua primeira visita a Jerusalém após sua conversão ao cristianismo. Vamos lembrar que no começo do trabalho de Paulo, ele foi ter lá com os apóstolos, na Casa do Caminho, Pedro, João e Tiago, que estavam lá cuidando daquela primeira comunidade. Eles até ficaram surpresos, como já vimos em aula passada. Como pode? O doutor da lei, Paulo, aqui, será que ele está falando a verdade? Será que é fake? Né? Mas, diante de tudo que ele mostrou, o aceitaram. Claro, Pedro sugeriu que ele ficasse 3 anos lá no deserto, para depois, quando a poeira abaixasse, ele poder pregar sem risco, como queriam matá-lo de fato, né? E Paulo firmou ali um compromisso de realmente pregar o Evangelho da forma mais pura, como ele tinha recebido, e a todos os povos, não só a comunidade judaica, porque Cristo não tinha escolhido um povo determinado para serem seus filhos amados, mas sim toda a humanidade, e foi isso que Paulo fez. Né? Então, vocês podem ver, como eu disse no começo, essa epístola aos Gálatas, como as demais epístolas aqui, tratadas superficialmente, não são tão superficiais assim. Segundo alguns estudiosos, esse Champlin, é o Russell Norman Champlin, ele é um grande pesquisador religioso, tá, com livros fantásticos editados, e é uma fonte de consulta aqui do livro do Antônio César Perry. Então, ele diz abrangência das marcas do Cristo, ou seja, ele denota claramente as marcas de Cristo presentes em Paulo. Tá? Então, a profundidade dessa epístola também é considerável e recomendado o seu estudo aprofundado. Paulo, aqui terminando só o último parágrafo do nosso livro, que tem 2 frases muito importantes. Primeira, ainda consta da Epístola dos Gálatas: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Ou seja, não vamos aceitar normas, regras excludentes, regras preconceituosas, porque Cristo não queria isso. Todos são iguais perante eles. Todos são um só em Cristo Jesus, como disse Paulo. E ele ainda conclama os cristãos à edificação do homem novo pela prática da caridade, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já ouvi essa frase em algum lugar? Vocês também, né? Então, é o que Paulo pregava, baseado no que ele aprendeu do próprio Mestre Jesus. Não diretamente, ele não conviveu com ele, mas através dos seus discípulos e através da sua inspiração. Lembramos, como disse Emmanuel na obra Paulo e Estevão, que Jesus o acompanhava, o orientava e tinha deixado Estevão para ser o seu porta-voz nas horas que fossem necessárias. E eu gosto de ressaltar uma coisa também muito importante. A maioria das epístolas foram escritas em tom de psicografia. E o espírito que ditava essas cartas a Paulo não era nenhum outro menos que o próprio Jesus. Fica aí uma reflexão sobre isso. Jesus tinha revelado o plano de redenção, de salvação, né, para todos, não fazendo distinção entre as pessoas. Com Jesus, compreendemos que se faz necessário libertarmos-nos de crenças antigas, sobretudo a crença que simplesmente o cumprimento de rituais exteriores pode conduzir o homem a Deus. Ainda dos Gálatas: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão,
mas apenas a fé, agindo pela caridade. Em alguns livros aqui que eu consultei, para passar essa aula para vocês, eu encontrei ainda alguns comentários. De que adianta a chamada circuncisão? O que é tirar um pedaço de carne para provar que é seguidor de Jesus? Né? A verdadeira circuncisão que ele nos pede é outra. É a circuncisão do Espírito, onde nós tiramos, não um pedaço de carne, mas tiramos tudo que pode atrapalhar nossa evolução. Toda aquela mácula de egoísmo, de orgulho, né? De soberba, de falta de amor. Essa circuncisão que Jesus nos pede. Que assim possamos praticar nossa fé agindo pela mais pura caridade. Aí sim, Paulo tinha entendido já esse ensinamento. E é o que ele tentava passar para as comunidades nas suas cartas. Continuando aqui no nosso livro, Epístola aos Colossenses. Essa epístola foi escrita à igreja de Colossas, no Vale do Lico, província da Ásia Menor. Ela foi escrita em Roma por volta de 61, depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Essa comunidade de Colossos não foi fundada por Paulo, mas sim por Epáfras, um de seus colaboradores. E visitando Paulo, lhe trouxe notícias do progresso, daquela comunidade. Mas, assim como as outras, também sofria a influência de elementos perturbadores. Há lá o povo disseminando fake news ali também, que poderiam subverter o Evangelho. Vocês veem que, desde aquela época, existia a chamada massa de manobra, Como era fácil fazer a cabeça das pessoas, até com ideias falsas. Eles estavam lá seguindo o bom caminho, daí vinha um grupo, começava a disseminar ideias erradas e conseguiam tirar aquele povo do caminho certo. A carta, aos Colossenses, é tanta carta, foi escrita em resposta a essa necessidade urgente de orientá-los. A perturbação provinha, mais uma vez, de falsos doutores, que neste caso estavam misturando a lei mosaica e o Evangelho, uma série de crenças originárias do paganismo. Ou seja, o que está ruim pode ficar pior. Além de ter aquelas comunidades com judaizantes que queriam colocar as tradições judaicas de volta na doutrina cristã, que queriam misturar a lei mosaica aos evangelhos, ao evangelho, que é a boa nova, aqui na cidade de Colosso, tinha ainda as crenças pagãs. E eles queriam colocar, junto de tudo isso, o culto aos anjos, as forças cósmicas, a observância concernente do calendário com as datas de festa, luas novas, regras alimentares e tudo mais. Então, esses doutores, eles referendavam a sua autoridade nessas tradições e alegavam que o homem alcançaria a salvação através da observância dessas práticas, desses preceitos e práticas místicas. E quando a gente fala em prática mística, a gente sabe, até hoje acontece isso. A sociedade gosta de um misticismo, gosta de viajar um pouquinho. Então, sempre tem um caminho mais fácil, vamos cultuar anjinhos, vamos viver segundo o horóscopo. Aqui no caso, era para mais ou menos isso. O que Paulo pedia? Gente, eu deixei para vocês, através do Epáfras, seu colaborador, os ensinamentos puros do Mestre Jesus. Ele não deixou nenhuma cartilha escrita, mas de boca ele deixou a sua cartilha de amor. É só seguir isso, mais nada. Cadê a fé de vocês? Será que vocês precisam agora fazer culto aos anjos, fazer adoração às forças cósmicas, fazer essa salada de seitas, de doutrinas, para chegar até Deus? Só uma coisa leva a Deus: o amor. E qual que era a personificação do amor? Segundo Paulo, e segundo tudo que a gente aprendeu no Evangelho,
É o próprio Jesus. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai através de mim, né? É isso que bastava. Paulo afirma, segundo o nosso livro aqui, que Jesus trouxe a reconciliação entre os homens, ensinando que o amor conduz a Deus. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. E em relação àqueles que prosseguiam insistindo na necessidade do cumprimento das regras exteriores, Paulo adverte: tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste como preceitos e ensinamentos dos homens. Quanto às palavras de Jesus, são palavras de vida eterna. Portanto, Paulo nos diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Então, fica a vocês aí a interpretação disso. Finalizando aqui essa parte da 16ª aula, a epístola a Filemon. Aqui no nosso livrinho, né? Não sei se não coube, né? Faltou página, mas tem só 2 parágrafos da epístola de Filemon. Essa carta foi escrita entre 58 e 60 depois de Cristo, em Roma, onde Paulo já estava preso. E foi endereçada a Filemon, abastado cristão de Colossas. Nessa carta, Paulo intercede por Onésimo, escravo de Filemon, que havia de algum modo causado algum dano a ele. De acordo com as leis que regiam a escravidão, Paulo sabia que Onésimo precisava ser devolvido ao seu senhor. Na carta, ele implora a Filemon que perdoe Onésimo, reconhecendo-o como um irmão na fé, e pede que o liberte para que ele pudesse continuar a servir com ele. Né? E a pedido de Paulo, a reconciliação de Filemon e Onésimo deu-se nos princípios do amor e do perdão. Essa cartinha de Paulo a Filemon, né? Inclusive foi levada a ele por Onésimo, que estava com Paulo em Roma, preso com ele. Né? Aqui no livro do Antônio César Perry, capítulo 14, Epístola a Filemon, apelo pela liberdade e para o amor. Aqui no livro diz que o Filemon habitava em Colossos. Pode ser que ele habitasse em Laodiceia, que era uma cidade próxima. Aqui nas minhas pesquisas, eu descobri que essa carta a Filemon pode ter sido a primeira carta aos Colossenses, antes daquela que a gente estudou no tópico anterior, né, que foi perdida ou foi esquecida por quem fez a diagramação das epístolas de Paulo. Lembrando das cartas apócrifas e tudo mais. Então, teve uma certa manipulação desses escritos e foi colocado de acordo com o que alguns queriam. Né? Mas nós temos hoje, felizmente, oportunidade de pesquisar, de descobrir novos textos verídicos e fazer aí o nosso julgamento pessoal. Laodiceia e Colosso eram cidades próximas a Éfeso, só para vocês saberem, situar no mapa. E alguns dizem que essa carta a Filemon era a missiva registrada na Epístola aos Colossenses. No capítulo 4, versículo 16, eles dizem, Paulo diz: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, que seria esta de Filemon, lede-a também vós. Tá? Isso dito pelo Champlin, aquele pesquisador que eu falei agora há pouco. Essa missiva, essa carta, é considerada um primor por vários estudiosos. Por isso que eu falei, destinada apenas a 2 parágrafos, mas essa carta a Filemon é muito importante também. Ela é considerada um primor por vários estudiosos e Champlain transcreve Lutero, palavras de Martinho Lutero. Essa epístola representa um exemplo encantador e magistral do amor cristão.
o livro Paulo e Estevão a registra também. A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemão. Então, nós vemos aqui que essa epístola é realmente importante. Ainda no livro do Antônio César Perry, na página 141, tem aqui uma passagem. Filemão é comparado a um pai que recebe o retorno de um filho. De certa forma, lembra a parábola do filho pródigo. Considerando o misericordioso amor de Deus, isso está em Lucas capítulo 15, o apóstolo faz um apelo para a renúncia à impiedade humana, da tradição da época, e desenvolve um raciocínio de afeto que transcende ao tempo material, para que o retivesses para sempre. O pensamento cristão está iniciado numa suave condenação à escravidão e na valorização da relação agora com o irmão. Emmanuel ainda nos tece alguns comentários. Aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, em vez de que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir. Mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tem e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Então, essa carta a Filemão é realmente muito bela, e a história também, que é aqui descrita. Onésimo era escravo de Filemão. Vejam só, Filemão era cristão, bastardo cristão de Colossos, mas tinha escravo. Como pode isso? Né? Eram costumes da época, aceitos pela sociedade. Paulo não colocou o dedo na cara de ninguém e disse, você não pode ter escravo. Não. Jesus não fazia isso. Não colocava o dedo na cara de ninguém. E Paulo, apesar da sua impetuosidade, ele conseguia ser doce. É uma pessoa fantástica. Ele fazia como Jesus. Ele trazia para si, para doutriná-lo, através do amor. E assim ele fazia com todos, assim ele fez com Filemão e com Onésimo. Né? Ele fez com que Filemão perdoasse Onésimo e o recebesse de volta em sua casa. Mas, conforme ele disse na carta, que ele o perdoasse e recebesse de volta, mas não como escravo, mas como irmão. E aquela questão do tempo, né, que foi dito, que ele o tivesse de novo e o retivesse por mais tempo, não como escravo, mas agora como irmão. Imagina se vocês criando um laço de amor, diferente do laço de servidão que existia antes. Eles seriam companheiros para o resto da vida. Onésimo, também convertido, também orientado por Paulo, né? Não seria aquele escravo revoltado com o seu dono, com seu senhor, mas seria, antes de tudo, um amigo, um irmão, servindo-o com amor, não por obrigação. E Filemão teria sim Onésimo, mas não como seu escravo. O teria como um irmão, não como uma propriedade, mas um seria do outro, de forma plena, como dois verdadeiros irmãos. E isso Paulo conseguiu. Por isso que eu digo que essa epístola a Filemão é uma das mais belas que tem das de Paulo, considerada também uma das primeiras cartas aos Colossenses, junto com a outra, que é oficialmente nominada, né? Isso ainda está sendo investigado por muitos autores, mas existe uma forte corrente dizendo que essa foi a primeira, né? Que Paulo cita. Leiam também aquela carta, então está aqui.
Isso acontecia muito naquela época. Cartas perdidas, depois encontradas e renomeadas. E é o que chega para a gente hoje. Mas como nós temos a oportunidade de pesquisa, e espero que vocês também tenham uma boa vontade de pesquisar, nós temos muito aí a decifrar e a aprender. Eu vou ficando por aqui, lembrando que as cartas de Paulo contêm muita luz. São verdadeiras candeiras que estão prontas a iluminar o mundo todo, tá? Como o próprio Paulo nos disse, não vamos deixá-las embaixo do alpendre, embaixo da mesa. Vamos colocar em cima para que essa luz se esparrame a quantos forem necessários e possíveis, tá? E para nós mesmos é uma cartilha de vivência, uma cartilha de conduta, é uma cartilha de amor constante em cada uma dessas cartas. Fiquem em paz, que o amor de Deus nos acompanhe sempre. Obrigado.